Shalom, shalom, estamos iniciando mais um vídeo e aqui nós vamos entender o porquê nós devemos jejuar, qual o objetivo que devemos realizar, esse ato do jejum, da privação de comida e bebida, muitas vezes de forma individual ou outras vezes num jejum público. Por exemplo, no momento que esse vídeo está sendo feito, nós estamos às vésperas das 3 semanas dos apertos. Estamos chegando perto do jejum do dia 17 de Tammuz. Mas é muito importante que você que está vendo esse vídeo tenha compreensão do porquê jejuamos. Qual é o objetivo interior relacionado com esse ato. Aqui nós vamos fazer menção de algumas literaturas que vão abrilhantar o nosso vídeo, certo? Então, a gente vai iniciar com um comentário do Ramban, do Maimônides, onde ele vai escrever no Mishneh Torah as leis de jejum, o objetivo principal. Vejam aqui. O jejum de 10 de Tevet é igual aos demais jejuns estabelecidos como luto pela destruição do templo. Então, cada um desses jejuns, né, aqui de forma geral, nós vamos ter vídeos aqui específicos para cada um desses dias, mas aqui de forma geral, cada uma dessas datas de jejuns públicos está relacionado com uma calamidade que aconteceu com o povo de Israel, certo? Ele diz: no entanto, o propósito principal desses jejuns não é tristeza e luto, pois a angústia sentida quando da ocorrência dos eventos foi suficiente. Pelo contrário, o objetivo fundamental dos jejuns é inspirar as pessoas a se arrependerem, para fazer com que recordem as maldades cometidas pelos nossos antepassados, bem como os nossos próprios atos, que acarretaram a eles e a nós muitas tribulações. Quando recordamos tudo isso, nos arrependemos e agimos corretamente, conforme o versículo de Vaikra, Levítico, capítulo 26, versículo 40, declara: e confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais pela sua falsidade que cometeram contra mim. Então vejam aqui, né? O Rambam, ele já abre para nós esse leque. O objetivo do jejum não são em si os eventos que aconteceram, mas as ações que fizeram com que esses eventos aconteceram. E essa reflexão, essa análise, ela deve estar muito elaborada, muito bem apurada em nós mesmos, né? Um olhar, uma lupa nas nossas ações. Vejam, por exemplo, segundo a tradição, o motivo da queda do segundo templo foi Sinat Hinan, ódio gratuito, que é exatamente aquele eu não fui com a cara de fulano, eu não fui com a cara de ciclano, sem motivo nenhum, sem justificativa, sem causa, sem nada, simplesmente ódio. Esse foi um dos motivos da queda do segundo templo. E eu cito esse exemplo para analisar dentro de nós exatamente essa perspectiva de muitas vezes estarmos utilizando ou fazendo ações que os nossos antepassados fizeram e infelizmente acarretaram em grandes calamidades. Então vamos prosseguindo aqui. Você já entendeu que o objetivo é se arrepender e se arrepender das ações. E comenta os nossos sábios: qualquer geração em que o templo não é reconstruído é como se o tivesse destruído. Cada geração tem a capacidade de despertar a misericórdia divina, de salvar Israel dos seus inimigos, de reunir os exilados dos locais em que se encontram dispersos e de reconstruir o templo. Ou seja, veja, todos nós, na geração em que nós estamos, possuímos essa capacidade. Aqui, no livro que eu estou lendo, do Eliyahu Kitov, ele está nos ensinando
que é nossa responsabilidade também, por conta das nossas ações, que essas coisas não ocorreram. Por quê? Porque nós aprendemos que todo ser humano é responsável pelas ações do mundo. Cada um é responsável. E cada um é responsável pelo outro. A minha ação, ela não prejudica só a mim. A minha transgressão, ela não prejudica só a minha pessoa, mas prejudica toda a humanidade. É uma história que eu gosto muito de contar, né? É como os viajantes que estão dentro de um barco e um deles resolve fazer um buraco no local onde ele está sentado, e os outros que estão do lado dizem: ué, você vai fazer o buraco, você vai afundar o barco. E aquele que fez o buraco diz: mas eu estou fazendo o buraco no local onde eu estou sentado, que é o meu lugar, sem pensar que vai fazer mal a todos que estão no barco. Da mesma forma, a transgressão, ela afasta a retificação divina e ela prejudica todo o mundo, prejudica todas as pessoas. Existe um grau de responsabilidade em todos nós com todo o mundo. Por esse motivo, Adão Arishon, o primeiro homem, ele foi criado sozinho, porque uma pessoa tem responsabilidade sobre toda a humanidade. Isso é muito importante. Então, comenta o Eliyahu Kitov: a demora da chegada da salvação é sinal de que nós não nos arrependemos ainda de nossos pecados e que continuamos a sofrer por causa das transgressões. Ou seja, quanto mais você se dedica ao Criador, mais você se aproxima dele, então mais a redenção vem. Esse é um dos motivos para analisarmos as nossas ações, né? Pois bem, o versículo de Levítico, capítulo 18, versículo 28, diz: para que a terra não vos vomite, e ao impurificarem-na, como vomitou a nação que estava antes de vós. Essa é a fala do Criador para o povo de Israel antes de entrar na nação. Ele está falando que para a terra não vomitar o povo de Israel ao impurificar ela. Esse versículo não só é uma advertência, é também uma promessa. Deus assegura que mesmo se o povo de Israel contaminar a terra, ela não os expulsará. Só o povo que habitou antes foi vomitado, para sempre, para jamais regressar, assim como alguém que vomita e não volta a ingerir o que expeliu do corpo, por lhe causar repulsa. Mas Israel não foi vomitado para fora da terra, ele foi expulso por causa dos seus pecados, mas retornará a ela e a retomará como herança eterna. Então, o objetivo do jejum é subjugar uma coisa que está dentro de nós. Nós chamamos de Yetziará, a má inclinação, a vontade do mal, ou você pode conhecer como a vontade da carne, né? São as concupiscências da carne. Então, é subjugar a má inclinação. Quando você restringe o prazer do dia de jejum e abre o seu coração para se arrepender e para fazer boas ações, por meio disso, os portões de misericórdia são abertos para nós. Então vejam esse ponto. Compete, portanto, a cada pessoa comprometer-se seriamente em examinar os seus atos e se arrepender nesses dias de jejum, pois esse é o objetivo fundamental dos jejuns, conforme o versículo de Jonas, Ioná, capítulo 3, versículo 10. Declara sobre Nínive: e Deus viu o que fizeram. Os sábios, no tratado Tanit 22a, explicaram: o versículo não diz que Deus viu as estopas que vestiam como roupas e o jejum que praticavam, mas Deus viu os atos deles, ou seja, o propósito do jejum era despertar dentro deles o arrependimento. Então,
Olha que coisa, né? A gente sempre traz esse exemplo de Nínive no dia de Yom Kippur, a leitura de Yom Kippur, como o ato que traz o arrependimento e traz a misericórdia divina. Então, o objetivo do jejum, ele traz ali também uma retificação de transgressões e pode, se assim for a misericórdia divina, anular decretos, como aconteceu com o próprio Nínive. E comenta aqui o Eliyahu Kitov. Encontramos no Hayé Adam o seguinte: portanto, as pessoas que jejuam, mas que passam o dia passeando ou desperdiçando o tempo, só levam em conta o que é secundário, o jejum, mas deixam de lado o que é essencial, o arrependimento. Acontece que o arrependimento é insuficiente quando desacompanhado do jejum, já que os profetas decretaram que jejuar nesses dias é um mandamento positivo. Ou seja, quando nós estamos falando, né, do jejum do 17 de Tammuz, do 9 de Av, e sim, a Sarah Betevet, né, do 10º dia de Tevet, todos esses jejuns são jejuns que estão ali estipulados e são mencionados ali no livro do profeta Zechariah, profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 19. E são jejuns que o próprio Eterno fala que vai transformar em alegria. São mandamentos positivos que não podemos ser lenientes. Devemos buscar cumprir esses jejuns. E é muito interessante aqui o que o Hayé Adam vai comentar, porque é exatamente o que o nosso Messias Yeshua vai comentar na parábola do fariseu, do parush, do fariseu e do publicano. Vejam só, alguns que confiavam, isso é Lucas capítulo 18, versículo 9. Alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Yeshua contou essas parábolas. Ele está falando de um grupo que confiava nas suas próprias ações. Essa palavra justiça, tzedek, ela é muito utilizada para tzedakah, ações de justiça ou atos de caridade. Ou seja, essas pessoas confiavam nas suas boas ações, que essas boas ações as justificavam diante de Deus. E ele diz: dois homens subiram ao templo para orar. Um era um parush, um fariseu, e o outro era o publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou maaser, dízimo de tudo quanto ganho. A fala aqui do fariseu, ela está relacionada com alguns costumes dentro da tradição. Por exemplo, é costume jejuar nas segundas e quintas-feiras. Por isso que ele menciona jejum 2 vezes por semana. É um costume dentro da tradição judaica se jejuar nesses dias, né? E ele fala do publicano porque naquela época o publicano era muito desprezado pela sociedade, o cobrador de impostos. Por quê? Porque eles atuavam para Roma, então eram muito desprezados pelos próprios judeus, pela função que eles exerciam. Mas vejam isso. O publicano, porém, ficou à distância. Ele nem sequer ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia: Deus tem misericórdia de mim, que sou pecador. Essa ação de bater no peito também está dentro da tradição judaica. Dentro do Sidur, onde nós falamos sobre as confissões, depois da Amidá, tem um período de confissões, cada uma das confissões nós batemos a mão no peito, né? Pecamos, traímos, roubamos, falamos em linguagem vil, cometemos iniquidades e assim por diante. Então aqui o publicano está realizando exatamente esse ato de confissão ali. E diz o nosso Messias Yeshua: eu digo que este homem, não o outro,
foi para casa justificado diante de Deus. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Agora peguem o ponto crucial daqui. O nosso Mashiach, Yeshua, afirmou que naquele ato de confissão, naquele momento em que eles estavam ali, aquele publicano recebeu justificação diante dos céus. Ou seja, existe a possibilidade de você alcançar essa misericórdia quando você realiza o jejum, e realiza um jejum com arrependimento, com um coração contrito. Essa responsabilidade é muito grande, e assim você faz com que a sua vida seja mais elevada, maus decretos sejam anulados conforme a misericórdia divina.